Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como imigrar para o Canadá em 2024. Se você tem planos de vir para o Canadá em 2024, o primeiro passo seria entender um pouquinho mais como funciona o sistema de imigração no Canadá. Nesse ano de 2024 existem muitas mudanças que estão acontecendo, tanto na questão de visto de estudos, visto de trabalho, Express Entry, programas provinciais. Então, o que seria necessário para vocês saberem para fazer um planejamento de sucesso? Na minha opinião, o primeiro passo seria entender um pouquinho mais sobre o Express Entry, como funciona esse programa, que é o principal carro-chefe da imigração do Canadá, e quais as mudanças recentes que aconteceram. Então, em 2023 foi anunciado mudanças importantes no Express Entry, onde a imigração agora está convidando pessoas com base específica em algumas categorias. Então, pessoas que trabalham em certas profissões, elas têm mais chances de receber um convite para residência permanente e, eventualmente, têm uma maior possibilidade de imigrar para o Canadá. Outro ponto muito importante que vocês precisam saber no seu planejamento para imigrar para o Canadá é definir onde vocês vão morar no país. Então, o Canadá é o segundo maior país do mundo e existem muitas opções para as pessoas que querem vir morar aqui. Então, seria importante vocês entenderem um pouquinho mais sobre a região que vocês querem morar e também quais os programas provinciais que existem nessa região. Por exemplo, se vocês tiverem interesse em morar em Nova Scotia, existem alguns programas interessantes que estão conectados diretamente com áreas específicas de trabalho. Então, por exemplo, se você quer trabalhar na área de saúde ou trabalhar em alguma área específica de TI ou de engenharia, existem programas específicos que podem te auxiliar a aplicar para a residência permanente. Então, se você tem interesse em morar numa região e você não sabe os programas provinciais, esse seria um passo muito importante que você precisa fazer uma pesquisa e, claro, também contar com o apoio de um consultor de imigração. Um outro ponto importante seria você precisa ter uma fluência no idioma. Então, cada programa de imigração tem a sua exigência, tem um nível mínimo de fluência que você precisa atingir. Então é muito importante você entender que se você quer emigrar para o Canadá, sim, você precisa estudar o idioma, seja o inglês ou o francês. E também você precisa estar ciente que existem vantagens em saber o francês. Existem alguns programas de imigração específicos para pessoas que falam francês, e você também pode ganhar alguns pontos adicionais no Express Entry por ter domínio do idioma. Um ponto muito importante para aqueles que querem imigrar para o Canadá é você precisa fazer a validação do seu diploma. Então, por exemplo, se você estudou no Brasil, você tem que fazer o que eles chamam de ECA, né? Então, você tem que fazer a validação do seu diploma para poder comprovar que a sua educação do Brasil tem a mesma equivalência aqui no Canadá. Um outro ponto importante que também conecta com os programas provinciais e com o Express Entry é em relação à sua experiência de trabalho. A sua experiência de trabalho ela cai numa dessas categorias de prioridade do Express Entry, ou a sua experiência de trabalho ela também encaixa em algum programa provincial? Será que existe algum programa que está recrutando pessoas com a sua experiência, com as suas habilidades, com a sua fluência no idioma? Então é muito importante vocês entenderem as exigências dos programas de imigração provinciais e também do Express Entry. Então, se você precisar de auxílio em todo esse planejamento, desde a parte inicial, para entender um pouquinho mais sobre o Express Entry, sobre os programas provinciais, pode contar conosco. Você pode entrar no nosso site, entrar em contato e agendar uma consulta inicial, que a gente pode fazer todo esse planejamento, não só para você, mas também para sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos. Então, todo o planejamento pode ser feito com a Maritimes e a gente também pode fazer um acompanhamento próximo com vocês para ter sucesso no seu plano Canadá em 2024.